a irmã falava na acolhida do batismo, os passos iniciais da vida cristã, pelos sacramentos, porque hoje, na hora em que o Evangelho e os seguidores eram perseguidos por todo lado, ele estava, na verdade, fazendo fugir, espalhava a semente do Evangelho. E Filipe, que tinha já saído lá de Jerusalém, estava na Samaria, lá encontrou um africano da Etiópia, da rainha Candace, que era um homem importante, e ele vinha lendo a Bíblia dos judeus em hebraico, e aí nesse encontro vai ter o batismo deles. Tinha água, uma poça d'água, tem água, por que eu não posso ser batizado? Nós queremos ser batizados, queremos ser cristãos, queremos viver o seguimento de Jesus, queremos cuidar dos pobres, as irmãs cuidam, queremos ser filhos de Deus. Nós queremos colocar todas as intenções nesta Santa Missa, do CCI aqui, das irmãs do SIM, também de cada um de nós que traz no coração. Quero colocar de modo especial também a nossa novena do Padroeiro São José, começamos amanhã, e que vai até o dia 6. E no dia 7 teremos a nossa festa. Colocar tudo nas mãos de Deus, que seja um momento de oração, de meditação, de crescimento no amor de Deus. Vamos agora abrir o coração e pedir a Deus perdão pelos nossos pecados. Aleluia! 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 Quem vê o Filho e nele crê, este tem a vida eterna, e eu o farei ressuscitar no último dia, diz Jesus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. E eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar um instante, irmãos e irmãs? Queria saudar, ver aqui algumas intenções colocadas na missa, então, do João Luiz Hoffmann, da Terezinha Vieira dos Santos, a Jaqueline Maria Ecker, minha prima, lá de Caxias, de Galópolis, também a Geni nos acompanha, lá da paróquia, a Eliane Brombati também nos acompanha. Muito bem, todos bem-vindos aqui na missa. Também lá pelo Instagram tem o Felipe Reis, também a Cris, a Cíntia e a Cláudia Torres também entraram, bem-vindos para essa celebração aqui com as irmãs do SIM, que cuidam, administram aqui o CCI, Centro Comunitário de Educação Infantil, cuidam dos pobres, né? Porque Jesus está ensinando uma coisa muito importante. Ele diz que um dia, né, todos vão ser discípulos de Deus. Está escrito nos profetas, disse Jesus. E ele está dizendo isso porque ninguém vai ao Pai senão por Jesus. O que significa isso? É uma luta de religiões? Não, não é isso.
É evidente que tem religiões falsas, tem religiões que não devem nem ter um nome, porque, embora usem o nome de Jesus, estão aí só para explorar, para roubar. Porque todos serão discípulos de Deus. Então, todo aquele que de fato escuta a voz de Deus, quem escuta a voz de Deus, vai fazer as coisas que Jesus fazia. É ali que está a chave de tudo. Se alguém encontrou a Deus, vai amar o próximo, vai socorrer, é capaz de dar a vida para salvar os outros. Quem encontrou Deus vai seguir o caminho de Jesus, que vai para a cruz. Não é uma maneira de ter poder, de dominar, de explorar, de massacrar os outros, ou de se considerar superior, ou de justificar guerras e ódio, etc. Então, o que as irmãs do Sim fazem? Para servir Jesus, dão comida para essas crianças que vêm aqui. E dão educação para elas. E assim é quem encontra Deus. Vai fazer aquilo que Jesus faz. Exatamente. Não é isso? É isso. Por isso, do sim. Tem que dizer sim a Deus. Jesus é o sim de Deus. Quem faz o bem está encontrando Jesus. Ponto final. Independente se tem uma denominação ou outra. Agora, você pode se dizer católico e ser mais católico que o Papa, mas se você não faz isso, você nem é de Deus, e nem de Cristo, nem de Deus, e nem de igreja nenhuma. Você só ostenta um nome, um título. Como hoje também tem aqueles que são mais católicos que o Papa, que querem corrigir até o Papa. Quem sabe vão tirar o Espírito Santo e vão colocar eles lá para guiar o mundo, né? E o coração. Então é isso, né? E a leitura, aqui a carta, os Atos dos Apóstolos, tão bonito, né? E a gente vê como nós precisamos todos hoje em dia, tem esses formados na internet, em 15 minutos, são doutores em teologia, em sociologia, em economia, em política, querem ensinar todo mundo, com mentiras, além do mais. Se alguém, de fato, é cristão, ele vai procurar compreender a Sagrada Escritura. E aqui acontece um fato que nos ajuda a perceber isso. Porque nessa dispersão, Filipe está lá na Samaria, o Espírito indica, vai por esse caminho. Eu estava preparando um encontro. E nesse encontro ele vai encontrar, então, este africano da Etiópia, que era o ministro que cuidava do tesouro de Candace, a rainha. Então, um homem poderosíssimo, ele é o ministro da economia daquela rainha. E ele está lendo o profeta, aí se trata do profeta Isaías, que fala do servo sofredor, que o servo sofredor, ele diz, ele está lendo, né? E que diz assim, que diz o servo sofredor aqui? Como a passagem da Escritura que diz, né? Ele foi levado como ovelha ao matadouro, e qual um cordeiro diante do seu tosqueador, ele emudeceu e não abriu a boca. Eles o humilharam, lhe negaram justiça. Seus descendentes, quem os poderá enumerar? Esse servo, que foi levado como uma ovelha, e que foi massacrado, foi cuspido, como diz o servo sofredor. O eunuco pergunta, quem é? Tu compreendes o que está lendo? Como posso se ninguém me explica? A gente precisa se instruir com quem sabe. Então tem tantos cursos de Bíblia, tem a Sagrada Escritura, tem introduções, para a gente se aprofundar, porque quem é cristão vai conhecer a palavra de Deus. Quem é cristão vai conhecer a Sagrada Escritura. E a gente vê que esse eunuco chegou a Jesus por meio da Sagrada Escritura. Então, Filipe explicou para ele. Esse servo sofredor passou a ser uma profecia que anunciava aquilo que acontecia com Jesus. E, então, com isso,
eles foram caminhando, de repente tinha água, e o eunuco disse, mas então eu quero ser batizado, aqui tem água. Então me batize. Ele foi batizado, e o Espírito arrebatou Filipe, levou para outro lugar, porque a missão continua, mas se transformou em este eunuco. Imagine, pega um homem, um eunuco, que é uma pessoa, por esse defeito físico, nem podia entrar no templo em Jerusalém, quase nem na cidade de Jerusalém, porque é considerado um desgraçado, um aleijado, e esses são desprezados, como se Deus os quisesse longe dele. O meu não. Ele é que se faz batizar. Então, vê como mudou agora a compreensão de Deus, de antes, que rejeita o leproso, o pobre, isso é gente que não presta. Como aceitas de hoje em dia? Pobre não presta, eles são pecadores, eles têm vícios. Isso aí não é de Deus. Como? No entanto, esses é que entram no reino de Deus. Agora ele é batizado, mas a igreja abraça esses que são os preferidos de Deus. Esses pobres são os preferidos de Deus. Interessante é que vamos pedir isso para nós hoje. Porque diz que depois que Filipe foi batizado, encontrou Jesus, foi batizado, e ele não viu mais Filipe, mas ele prosseguiu a viagem, cheio de alegria. De onde vem essa alegria? Porque encontrou Jesus, porque encontrou Deus. Quem encontra Deus, encontra Jesus, vai fazer as coisas que Jesus fazia. Porque senão é só papo furado, é só boa intenção que não serve para nada. Quem encontra Jesus, quem encontra Deus, todos serão discípulos. Quem encontra Deus vai fazer as coisas que Jesus nos ensinou isso hoje. Muito bem. Então, que essa alegria encha o nosso coração, que encha os nossos paroquianos. Vamos rezar 9 dias pelo dom do trabalho, por esse mistério, possamos ter pelo trabalho, pela intercessão de São José também, essa novena, o sustento de nós e das nossas famílias. Façamos o nosso ofertório. Cantemos um hino. Quem disse que não somos nada? Aqui na folha. Quem disse que não somos nada, que não tem